Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma viagem fascinante pela história de um dos personagens mais inspiradores da Bíblia, Daniel. Imagine ser levado de sua terra natal, forçado a viver em um reino estrangeiro e ainda assim manter uma fé inabalável em Deus. Daniel enfrentou desafios inimagináveis, desde a conspiração de inimigos invejosos até a temível cova dos leões. Vamos explorar como ele não apenas sobreviveu, mas também prosperou em meio a intrigas palacianas, visões proféticas e situações de vida ou morte. Daniel, um jovem de linhagem nobre de Judá, encontrou-se longe de sua terra natal, exilado na majestosa cidade da Babilônia. Juntamente com seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, Daniel foi levado para servir no palácio do poderoso rei Nabucodonosor. Embora eles tenham sido renomeados com nomes babilônicos, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, sua fé em Deus nunca vacilou. Diante da pressão para consumir alimentos oferecidos a ídolos, Daniel fez uma escolha corajosa. Ele pediu permissão para seguir uma dieta simples de legumes e água. E ao final de 10 dias, Daniel e seus amigos mostraram-se mais saudáveis e robustos do que os demais jovens, provando que a obediência a Deus traz bênçãos. Nabucodonosor, atormentado por sonhos perturbadores, convocou todos os sábios de seu reino, mas foi Daniel, com a ajuda divina, quem revelou o sonho e sua interpretação. Ele descreveu uma estátua colossal representando os reinos da terra, com uma pedra que se tornaria um reino eterno. Este feito fez com que Daniel fosse elevado a uma posição de grande honra. Na grandiosa Babilônia, o rei Nabucodonosor, conhecido por seu poder e ambição desmedida, construiu uma estátua colossal de ouro e a erigiu em um campo aberto, um símbolo de sua autoridade e deidade. O decreto real era claro: todos os habitantes do império deveriam se prostrar diante da estátua sempre que o som da música tocasse. A estátua não era apenas uma manifestação da grandeza do rei, mas também uma maneira de unir seu vasto império sob sua autoridade. Com grande pompa, Nabucodonosor fez um grande evento para inaugurar a estátua, convocando líderes de todas as regiões para se reunirem e se curvarem diante dela. Entre os convidados estavam Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens hebreus que haviam sido promovidos a altos cargos administrativos na corte babilônica devido à sua sabedoria e habilidades excepcionais. No entanto, sua lealdade a Deus e seus princípios não podiam ser ignorados. Quando a música começou a tocar, a multidão se prostrou diante da estátua em conformidade com o decreto real. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, fiéis ao seu Deus, se recusaram a se curvar. Sua decisão foi uma declaração de sua fé e um desafio aberto ao edito do rei. Os caldeus, invejosos e irritados com a recusa dos 3 jovens, rapidamente informaram o rei sobre sua desobediência. Nabucodonosor, furioso, chamou Sadraque, Mesaque e Abednego e deu-lhes uma última chance de se curvarem diante da estátua. Ele advertiu que, caso se recusassem novamente, seriam lançados na fornalha ardente. A decisão estava clara: renunciar à sua fé ou enfrentar uma morte horrível. Com coragem e uma fé inabalável, Sadraque, Mesaque e Abednego se mantiveram firmes. Eles responderam ao rei com confiança: o nosso Deus, a quem servimos, pode livrar-nos da fornalha ardente e da sua mão, ó rei, ele nos livrará. Mas se não o fizer, saiba, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O rei, furioso com a recusa desafiadora, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o habitual.
Os 3 jovens foram amarrados e lançados na fornalha, que estava tão quente que os soldados encarregados de lançá-los foram consumidos pelas chamas. No entanto, o que aconteceu a seguir foi um milagre de fé e proteção. No meio das chamas, um 4º homem apareceu, com aparência semelhante a um filho dos deuses. Ele caminhava entre as chamas com Sadraque, Mesaque e Abednego, protegendo-os e mantendo-os ilesos. Nabucodonosor, observando através de uma janela, viu os 3 jovens andando livres no meio das chamas e ficou estupefato. Ele imediatamente chamou os jovens para fora da fornalha e constatou que não havia sequer um cheiro de fumaça em suas roupas. Estavam ilesos e sem danos. O rei, impressionado e maravilhado, reconheceu o poder do Deus dos hebreus. Ele proclamou um novo decreto que estabelecia que qualquer um que falasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria severamente punido. A coragem e a fé dos 3 jovens trouxeram uma nova compreensão da grandeza do Deus de Israel ao Império Babilônico. Mais tarde, Nabucodonosor teve um segundo sonho, sobre uma árvore enorme que seria derrubada. Daniel interpretou o sonho como um aviso ao rei de que ele perderia seu reino até que reconhecesse a soberania de Deus. Embora o rei não tenha se humilhado de imediato, o aviso estava dado. Durante um grandioso banquete, Belsazzar, neto de Nabucodonosor, profanou utensílios sagrados do Templo de Jerusalém. Uma mão apareceu e escreveu uma mensagem enigmática na parede. Daniel foi chamado para interpretar a mensagem que previu o fim do reinado de Belsazzar e a ascensão dos medos e persas. Após a queda da Babilônia, Ciro, o Grande, estabeleceu um novo império. Daniel, respeitado por sua sabedoria, foi colocado em uma posição de alta autoridade no governo persa. No entanto, sua fé ainda seria testada. O Império Persa, sob o governo de Dário, o Medo, instaurou um novo regime. Entre os líderes escolhidos estavam os sátrapas, governadores regionais que controlavam as províncias do vasto império. Daniel, conhecido por sua sabedoria e integridade, foi elevado a uma posição de grande influência, o que despertou a inveja dos outros sátrapas e líderes administrativos. Apesar de sua posição elevada, Daniel continuava a viver de acordo com suas convicções e princípios. Seus adversários, incapazes de encontrar qualquer falha em seu caráter ou administração, decidiram tramar contra ele. Eles sabiam que o único meio de derrubá-lo seria explorar sua devoção a Deus. Os sátrapas se reuniram em segredo para formular um plano astuto. Sabendo que Daniel era fervorosamente dedicado às suas práticas religiosas, eles conceberam uma estratégia para usar isso contra ele. Propuseram ao rei Dário a criação de um decreto que proibisse qualquer oração ou súplica a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, por um período de 30 dias. O rei Dário, seduzido pela ideia de unificar o império sob sua autoridade e talvez um pouco enganado pelo charme dos sátrapas, assinou o decreto. Era um decreto que aparentemente elevava o status do rei, mas na verdade visava diretamente Daniel. De acordo com a lei dos medos e persas, uma vez que um decreto real era assinado, ele não poderia ser revogado. Daniel, sabendo da nova lei, enfrentou uma escolha difícil. Sua devoção a Deus era mais importante do que qualquer lei humana. Como era sua prática diária, ele continuou a orar 3 vezes ao dia em sua casa, com as janelas abertas para Jerusalém. Sua fé não foi abalada pela ameaça, e ele continuou a cumprir seus rituais religiosos, desafiando a ordem real. Os conspiradores, ávidos por vê-lo condenado, espiaram Daniel e o informaram ao rei. O rei Dário ficou profundamente perturbado ao descobrir que Daniel, o homem em quem confiava tanto, havia desobedecido ao decreto. Ele compreendeu imediatamente que havia caído na armadilha dos sátrapas. O rei tentou desesperadamente encontrar uma forma de salvar Daniel, mas estava preso pelas leis imutáveis do império.
Com grande tristeza, ele ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Ele ainda esperava um milagre e disse a Daniel: que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livre. Daniel foi lançado na cova dos leões, e uma grande pedra foi colocada sobre a abertura, selando o destino do homem fiel. Durante a noite, o rei Dário não conseguiu dormir, e passou a noite em vigília, esperando um sinal de que Daniel havia sido preservado. Na cova, um milagre aconteceu. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e Daniel permaneceu ileso. Na manhã seguinte, o rei Dário correu até a cova e chamou por Daniel. Com grande alegria e alívio, Daniel respondeu de dentro da cova, afirmando que Deus havia enviado um anjo para protegê-lo. Dário ordenou imediatamente que Daniel fosse retirado da cova e reconheceu o Deus de Daniel como o verdadeiro Deus. Os conspiradores que haviam tramado contra Daniel foram lançados na cova dos leões, onde enfrentaram um destino cruel. O rei Dário, impressionado pelo poder de Deus, emitiu um novo decreto para todo o império, ordenando que todos venerassem o Deus de Daniel. Assim, a conspiração dos sátrapas não apenas falhou, mas também trouxe uma glorificação inesperada para o Deus de Daniel. Na velhice, Daniel recebeu visões sobre futuros reinos e o estabelecimento final do reino de Deus. Ele viu bestas terríveis e o Filho do Homem recebendo um reino eterno. Apesar das tribulações e visões perturbadoras, Daniel permaneceu fiel, e suas visões revelaram o triunfo final de Deus sobre todos os reinos da terra. A história de Daniel é uma jornada de fé, coragem e perseverança. Ele enfrentou desafios imensos e manteve sua devoção a Deus inabalável. Sua vida nos lembra que, independentemente das circunstâncias, a fé verdadeira sempre prevalecerá. Se você gostou desta história de coragem e fé, inscreva-se no canal e deixe seu like para mais histórias inspiradoras.